Olá, boa tarde. Estamos aqui no nosso programa Abacast. Esse aqui é um programa para vocês terem contato com os nossos membros da aba. Aqui nós falamos da aba Portugal, estamos falando pela aba nacional e pela aba internacional. Hoje nós vamos começar esse Abacast, que é um papo descontraído, é um papo rápido, bem descontraído, para nós conhecermos nada mais, nada menos do que a doutora Eleilza Souza. Mas antes disso, eu preciso cumprimentar aqui a minha querida amiga e diretora da ABA Portugal, Lisboa, doutora Lília Menezes, que está comigo nesse grande projeto. E você, membro da aba, tem esse espaço aberto para você. É só encaminhar um direct para nós e nós colocamos você na lista para participar desse AbaCast. Aguardamos vocês. Mas vamos lá. Doutora Eleilza Souza. Ela é advogada internacional. Por que internacional? Porque ela é licenciada em mais de um país. É licenciada no Brasil, é licenciada em Portugal. Ela é professora de Direito Médico e da Saúde. Veja só que incrível. Quanto tempo nós não falamos de direito médico aqui? Já fazia um tempinho. E agora, além de tudo, a doutora Eleilza é professora, ela dá aula em faculdades de renome e ela vai poder falar sobre isso conosco. Ela é especialista em Direito e Medicina de, pela Universidade de Coimbra, Portugal. Enfim, é uma profissional que veio trazer a humanidade ao direito médico. E ela está aqui conosco, além de falar um pouquinho sobre a profissão, de falar um pouquinho sobre o que é esse universo do direito médico. Ela vai aqui nos dar a chance de um pré-lançamento do livro dela. Vocês imaginem só. Amanhã nós temos um lançamento do livro da doutora Eleilza na Ordem dos Advogados de Portugal. Vai ser incrível, nós estaremos lá. Doutora Eleusa, fala um pouquinho para a gente, mas eu queria primeiro que falasse sobre a sua carreira, sobre o direito médico, que muito se fala em humanização do direito, né? Na realidade, o que é esse contato do advogado com a medicina, né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. E, óbvio, nós queremos saber também tudo a respeito desse livro. Muito obrigado por estar aqui com a Olá, gente. olá, doutor Renato. O prazer é todo meu, doutora Lília, né? Pessoas incríveis que eu conheci aqui na ABA, Portugal, né? Amanhã será um dia muito feliz, não só para mim, mas para todos os colegas advogados. Como eu tenho uma frase que diz que ninguém atravessa o oceano sozinho, eu não atravessei e não vou atravessar nenhum dos oceanos, muito menos este Atlântico nosso, né? Então, amanhã eu estarei levando um pouco do que eu estudo, do que eu pesquiso, porque além de ser especialista em direito da medicina, eu também faço um mestrado e minha tese é sobre, né, a responsabilidade civil médica e as cirurgias robóticas na medicina, né? A robótica, ela está em todo lugar, né? É uma realidade, ela não é mais um futuro, ela é um presente. Então, aqui nós falamos também de novas tecnologias no mundo do direito, englobadas com a medicina, é isso? Sim, exatamente. E nós temos um fato notório mundial que se chama Covid-19. A Covid-19, ela trouxe para nós assim, vários ensinamentos. Um dos ensinamentos na medicina é a robótica, né? Várias cirurgias foram realizadas pela robótica, tá? Inclusive em países diferentes o robô consegue fazer esta cirurgia. Além disso, nós temos a telemedicina, né? Quantas pessoas foram atendidas pela telemedicina? Muitas pessoas, né? As pessoas que tinham comorbidades, elas não ficaram totalmente desassistidas durante esse tempo todo. Por quê? Porque no período a gente começou a já entender, logo no início foi aquele boom, né, mundial, né, o que é isso, como é que nós vamos
sobreviver a tudo isso. Então, o direito e a medicina, eles andam de mão dadas, tenho certeza disso, eu nunca tive dúvida. Em 2013, eu advogava no hospital em Salvador, na área trabalhista, e tinha muita doença ocupacional, né? Muita doença ocupacional, e eu comecei a estudar todas aquelas doenças que estavam na lide, né, processual, e aí eu comecei a despertar que eu tinha um futuro no direito médico. E a encantar, porque é muito, além de aprender muito para si, né, para toda a sociedade, nós temos também, né, nossos parentes, a gente que vai a médico, como alguns médicos perguntam, com a minha especialidade, porque você começa a se familiarizar com os termos, né? Você você sai da esfera do mundo jurídico e vem para o mundo da medicina, né? E é É que eu muito digo, interessante. o direito é maravilhoso, né, nesse sentido, porque Não, o direito é o fantástico. advogado aí É. vira um pouquinho de médico para poder entender, fazer Olha, uma olha, tradução doutor Renan, jurídica de tudo isso, incrível, exatamente. que Eu tenho incrível. um amigo em São Paulo que ele era cirurgião cardiovascular, tá? E ele formou em direito o ano passado. E aí, quando eu entrei na universidade, ele criticava. Aí ele teve um processo, claro, e aí despertou, e ele acha o direito fantástico hoje. Ele fala assim, é melhor ser advogado do que ser médico. É incrível, né? Agora, ele usa a Olha questão só. é a seguinte, por exemplo, nós temos essa questão da robótica. A robótica ela veio inclusive para eliminar, acredito eu, que a gente pode falar em menos infecções hospitalares também. E tudo pode gerar demanda jurídica, né? Nós estamos falando desde o contrato das peças e da compra de um robô, da instalação, do contrato dos funcionários e dos cursos das pessoas para ter capacitação. Nós temos o próprio contrato de responsabilidade dos médicos que vão operar essa máquina. Quer dizer, o direito médico, então, é um mundo jurídico, é um É o mundo, mundo muita jurídico, coisa. exatamente. Vou citar um exemplo muito básico, né, nesse sentido. Quando uma cirurgia robótica ela não procede exatamente como deveria, como eu tenho, inclusive, um processo em trâmite que teve problemas e teve que abrir porque teve hemorragia, né? Então, o robô foi até onde não podia. E foi-se buscar a responsabilidade civil do médico. Só que o direito, ele não fala só o médico. O direito, ele busca os quatro, que são o hospital, o programador do robô, o fabricante do robô e o médico. Então, nem tudo é erro médico. Então, é um leque. Imagina o que nós temos aí. Nós temos a tecnologia, ela funciona. Nós estamos aqui na tecnologia, mas o programador deste programa que nós estamos aqui, se falhar, né? Como nos tribunais acontece quando dá pane, né? Suspende os prazos. E numa cirurgia, claro, nós estamos falando de vida, né? Então, muitas pessoas ainda não levaram aos tribunais, eu falo tanto no Brasil como em Portugal, porque em Portugal, desde 2010, são realizadas as cirurgias robóticas pelo o robô Da Vinci, tá? E não foi levado ainda sobre o fabricante. Nos Estados Unidos, há sim, mas lá há um acordo entre as empresas, né? A fabricante, que é a maior, é a do robô Da Vinci. Então, isso é um leque de estudo que muitos operadores do direito, eles precisam entender cada detalhe sobre responsabilidade, como um hospital ele está preparado. Uma coisa interessante, doutor Renato, é que existe em todos os países, não só no Brasil, nós temos uma resolução muito recente, tá, pelo Conselho Federal de Medicina, sobre quais são as especialidades que podem ser operadas pelo robô. Tá? Nem toda cirurgia ela pode ser robótica.
nem Ah, eu não todas. sabia disso. Eu pensei que Tem pudesse uma, ser. não, tem uma É, resolução de existe uma março de. resolução. Inclusive, vai ter um artigo publicado, né, a respeito disso, sobre a resolução, né, sobre essa resolução do Conselho Federal de Medicina, porque nem todas as especialidades. E para que o médico possa manusear o robô, ele faz um curso, Sim, ele tem que sim. ter horas desse curso, é como uma especialização, né? Ele tem que comportar as horas para poder dizer que ele é especialista nisso. Então, assim, é uma busca de conhecimento entre medicina e direito, em que muitos médicos, inclusive, que são meus clientes, e que eu também sou paciente de alguns médicos, me questionam como nós, operadores do direito, vamos lidar quando ele acredita e ele é quase uma certeza para ele que a culpa não é dele, mas sim do robô e do operador. Outra coisa muito interessante é que o hospital ele tem que ter uma tecnologia de ponta mesmo. Porque imagina que Então, nós estamos aqui falando e de repente a tecnologia, a nossa internet cai, né? Então tem que sim. ser O uma robô não pode tecnologia parar no meio da de todos cirurgia. os padrões. Então essas resoluções todas, elas estão elencadas dentro de resoluções. Aqui na União Europeia, nós temos sob a responsabilidade civil robótica. Nós temos o do Parlamento Europeu, tá? E assim, ela é reconhecida mundialmente, serve como base, inclusive, que está em trâmite no Congresso brasileiro sobre isso, tá? Tem uma PL lá e já estamos aguardando a votação, né, sobre a inteligência artificial e voltada para o direito médico, como os médicos vão utilizar dessa inteligência artificial, né? Então, ela é real, ela existe, ela está em todos os lugares, mas sem o direito, a medicina ela não consegue, porque ela precisa de leis, ela precisa de decretos, ela precisa de um advogado para que esteja passando, interpretando até o limite. Em Salvador, eu trabalho para um médico que ele é cirurgião de ombro, tá? E ele queria que eu entrasse com ação judicial contra o CFM, o Conselho Federal de Medicina, porque na resolução não permite que médicos com a especialidade dele possam operar com robô. E aí eu demonstrei para ele, numa assessoria jurídica, porque eu não entraria com uma ação dessa, que não há sucesso. Porque existem estudos científicos, inclusive levei para eles alguns estudos americanos, inclusive, a maioria são Estados Unidos, e que não comporta esta cirurgia pelo robô. E que Pera existe lá, uma pera lá. Nós estamos falando aí então de uma advocacia consultiva. Nós estamos aí linguagem. falando de uma advocacia que seja, que vamos colocar até aqui numa questão de advocacia consensual. E voltando só um pouquinho atrás, para aquele advogado que estava se especializando um pouquinho na parte de administração hospitalar, veja só como tudo isso que nós estamos falando esbarra numa administração hospitalar e nos contratos do hospital. Por quê? Porque o hospital precisa ter uma tecnologia de ponta. O hospital também é responsável por esse robô poder ter porque esse robô ele tem sempre que trabalhar 100% de Exatamente. eficiência, não é? E dentro de tudo isso, nós ainda temos um ponto que é, este robô, ele não está interagindo com, ele está interagindo com dois seres humanos. Primeiro, o ser humano que está cuidando da atividade desse robô, e depois do ser humano que está sendo operado. E o nosso corpo, apesar de nós brincarmos que ele é uma máquina perfeita, mas cada corpo reage de um jeito a uma cirurgia. E dentro Exatamente. disso entra também as variantes do direito. Então, assim, quando se diz que sem advogado não se faz justiça, eu gostaria de dizer quem que pode negar essa máxima, porque veja só a transformação que nós estamos falando aqui hoje. Veja só aonde, que nível que nós estamos chegando com relação
ao direito médico? Doutor Renato, todos os médicos que são meus clientes e aqueles a quem eu sou paciente sempre me consultam. Tem fatos tão pequenos, às vezes, que vocês acreditam assim, nunca vai chegar aos tribunais. São coisas muito pequenas, mas são pequenas que elas se tornam grandes quando as pessoas não têm uma assessoria jurídica. São casos que eu trouxe aqui como um conceituado médico, cirurgião há 30 anos, tá? Há 30 anos ele é cirurgião, e ele queria fazer robótica, que é uma cirurgia de ombro, né? E eu explicando para ele, através dessa consultoria, que por que não podia e por que não ia ter o êxito, né? Você tem que mostrar os caminhos, né? Dizer para, não é simplesmente não vai dar certo, não existe, até pelo advogado tudo vai dar certo, sempre, porque quando o cliente te consulta, ele quer ouvir isso, vai dar certo. Mas é uma coisa muito peculiar nesse sentido, porque nós tratamos exatamente de vidas humanas, que vai impactar o mundo, não é só uma sociedade ou um país, E aí nós tá? colocamos para aquele colega, colega, consulta é trabalho. Na Exatamente. consulta, nós resolvemos pequenos casos para não se tornarem grandes. Então, assim, o mundo jurídico está mudando. A postura do advogado está mudando e vai continuar mudando e muito, porque nós estamos envolvidos com todas essas novas tecnologias. Mas pronto, isso aqui, Eleusa, eu vou já deixar a doutora Lilian de cabelo em pé aqui, porque nós vamos colocar a doutora Eleusa na fila do Abatalks, porque nós vamos ter que fazer uma aula e fazer discutir mesmo sobre o direito médico. O Abatalks Ah, sim, vai ser um é um prazer. quadro Eu nosso que vai ser falo, só isso. Eu eu super falo, concordo, doutor Renato, super concordo, agradeço aí pela apresentação. Estou amando estar aqui com vocês, é uma honra aprender também mais sobre essa área, né, de grande responsabilidade. Esse diálogo entre direito e medicina é de extrema Incrível, importância incrível. e realmente traz informações aí que poucos advogados têm conhecimento, né, desta área que é tão específica e que é tão importante, principalmente no que tange à responsabilidade civil também, né, em todos os atos que englobam em essas questões. Eu vou deixar aí vocês continuarem, mas olha, doutora Olha, Eleilza, já está na pauta do próximo AbaCast, não, a próxima, no Abatox ela já vai no, entrar, nós no temos AbaTalks, pois é. nós já estamos com a demanda de Exatamente, pedidos para o ano que vem, mas nós vamos falar sim sobre direito exatamente. médico e dividir um pouquinho isso. Eu tenho certeza que a Elisa vai ajudar muito a gente. Agora, Eu tenho certeza também. doutora, eu tô aqui outra assim, eu já tô coisa, é o que curioso. eu quero deixar bem Pode claro. falar, pode falar, Já estou curiosa também para ouvir um Direito pouquinho mais. médico, direito médico não é direito civil. Não é direito civil, com tá? O certeza. Código de Ética Médica existe em todos os países do mundo. Eu já tive muitos processos que a petição inicial, que eu faço muito contencioso, né, dos médicos, e que a petição, no Brasil, por exemplo, ele só coloca o artigo o 186 e o 297, né, do Código Civil. Isso não é direito médico, gente. Isso é direito civil que, com a junção do direito médico, você consegue fazer um bom trabalho, uma boa advocacia, mas é preciso estudar e saber disso, e colocar mesmo. Direito médico não é direito civil, tá? É uma junção, apenas e tão somente isso. Muito bom, muito bom. Isso é fundamental, porque é mostrar também que o advogado precisa se especializar nessa área. Agora, eu estou muito curioso, nós temos aí, a gente precisa falar desse livro, doutor Elias, eu estou curioso, porque tudo bem, amanhã eu vou poder pegá-lo nas minhas mãos, mas conta para a gente um pouquinho desse projeto, eu sei que é mais de um livro que nós temos aí no seu projeto. Sim, E é. só para deixar um aviso aqui, doutora Eleusa falou que esse nosso vídeo vai para o canal do YouTube da aba e quem estiver online
no Instagram da aba às 9 horas da noite, 9 horas da De noite Portugal. de Portugal, então 9 horas da noite de Portugal são Portugal. 18 horas do Brasil, vai participar de um sorteio para receber o livro, tá bem? Então, olha, É o livro quem, da aba, inclusive, né? inclusive, É o então livro que conta para foi. nós agora que livros são É. esses e quem que vai fazer parte desse projeto, porque só com com essa introdução eu por mim já ficava horas aqui falando de direito médico. Como é bom falar com quem sabe. Vamos lá. Verdade. Meu saudoso pai dizia assim, toda vez que ele ia para um hospital, minha filha é advogada no direito médico. Olha só, e os médicos já falavam, que legal, mas tudo bem, diga lá que você está sendo muito bem tratado, né? Então, o direito médico, como eu falei, né, surgiu na minha vida em 2013, quando eu comecei a advogar para um hospital na área trabalhista, né? Não foi diretamente. Só é muita doença ocupacional, é muito enfermeiro, técnico, enfim, envolve profissionais, né, que estão nesses estabelecimentos e que alegam as doenças ocupacionais existentes. E aí me despertou. Eu comecei a estudar muito lei, estudar muito coluna. Eu falei os termos médicos. Eu falei, eu tenho que começar a estudar direito médico. E aí, quando foi em 2019, eu tive a oportunidade de vir estudar, né, aqui em Coimbra, né, na Universidade, Coimbra e Paris, né, na França, são os únicos lugares que têm um instituto próprio, tá? O de Coimbra tem 33 anos, alguma coisa nesse sentido, né, direito da medicina, e eu vim me especializar a necessidade, até porque os meus clientes médicos, eles têm uma especialização em Espanha, Estados Unidos, então, assim, você tem que se qualificar, né? É necessário, e você vê a diferença. Hoje, a forma que eu falo e a forma que eu falava antes de conhecer, né? Então, isso tudo eu trouxe para os meus livros, essa experiência fantástica, esse estudo de dizer o que é o direito médico, o que é uma responsabilidade civil médica, né? E eu trago em um capítulo, em um tópico do meu livro, Encontros do Direito Médico, em que sobre a responsabilidade civil e a robótica na medicina, eu trago uma pergunta: os robôs vão substituir os médicos? E a resposta? Nosso mundo está robô. A resposta está a você. E fazer a leitura e a interpretação do direito exatamente nisso que eu chego a este ponto, né? Então, eu falo de todas as responsabilidades, responsabilidade civil, objetiva, subjetiva, mas é uma leitura que outras pessoas que não são da área do direito, até médicos, inclusive, que adquiriram, eu presenteei, né, alguns médicos e outros ainda vou presenteá-los, que no meu tempo no Brasil, muito corrido, né? Falar sobre isso. Então, assim, a gente fala muito de robótica. O que eu trago também neste livro é sobre a forma que a robótica ela pode minimizar a dor do paciente. Porque imagina, você entra no centro cirúrgico de manhã, à tarde você pode ter alta, onde antes poderia ser possível, né? Nós temos um robô, inclusive israelita, no Hospital do Câncer, em São Paulo. É o único lugar que tem esse robô, tá? Lá é nesse hospital do câncer, e ele consegue bombardear vários nódulos de câncer, tá? Eu tive um caso muito próximo de um irmão meu que foi bombardeado 12 tumores de câncer, e ele está vivo para contar a história. Foi o robô, gente, que fez isso. Isso é robótica mesmo. Isso não é outra Então a coisa. gente pode dizer Então, que se ele fosse fazer uma cirurgia aberta, quanto tempo ele ia ficar até é cicatrização, menos entendeu? invasivo para o corpo É humano, menos né? invasivo, exatamente isso. Exatamente. Então, assim, tem cirurgias que podem sim ser realizadas e o sofrimento da pessoa ser menor, né? As pessoas que têm cálculo renal como eu, faz, faz aí. Hoje é possível também.
tem são muitas comorbidades que podem ser apresentadas, podem serem feitas pelo robô. Então, é isso que eu trago no meu livro, é falando um pouco sobre o médico, sobre a medicina, sobre o robô, de que forma ele pode mudar a vida do ser humano, para ele sofrer menos, tá? Mas aí eu deixo a pergunta, né, e explico o meu posicionamento, eu faço o meu posicionamento sobre os robôs vão substituir os médicos? Porque, como assim? O robô faz a cirurgia, então não precisa mais do médico. Não vão substituir, jamais. Sim, sim, Robô, máquina, nenhuma substitui o ser sim, humano, sim. porque os comandos são nossos, né? Para um robô funcionar, um Da Vinci, que é o mais usado no mundo inteiro, ele tem os braços, né? E o médico ele fica manuseando, né? Então ele vai até um momento, porque se ele tem o número o tempo, né? Contado o tempo. Se o tempo que foi como planejado, não, programado, foi para as 3 horas e o robô vai a mais de 3, pode ter complicações, até um óbito. Então, o ser humano, ele tem. Eu, inclusive, eu vou trazer amanhã no meu lançamento uma coisa que vai impactar as pessoas. E eu vou Boa. deixar no ar. Eu quero ver as Boa aí. pessoas lendo o meu livro para dizer assim: Interessantíssimo, eu doutora Exatamente. tenho que Eleise. ler esse livro. Bom, Eu tenho olha, que fazer caminhando. leitura Doutora para Ele- ter essa doutora resposta. Eleisa poderia nos informar, por gentileza, o horário para abrirem aí o convite, né, para todos os É, colegas que estão em Portugal, que possam estar aqui já presente. caminhando, Ah, já caminhando para o final aqui ah, do bom. nosso Aba Talks. Não, desculpa, Abacast, eu acho que foi muito bom ter a doutora Ileusa aqui, mas já encaminhando para o final, mas vamos dê todas as informações agora, doutora, o que que a gente precisa O fazer para estar assunto lá é tão amanhã. fantástico, né? É instigante que passou tão rápido. Então, amanhã eu estarei com colegas como a doutora Maiana, né, Campos, que está atravessando o oceano aí, né, para estar também, ela faz parte da obra, né, do diálogo entre direito e medicina, que a qual também ela vai falar, e o doutor Eduardo Dantas estará também, né, que é da ABA. E são os meus convidados que estarão aqui me prestigiando, assim como vocês, e eu estou felicíssima. Então, amanhã, às 16 horas, de Portugal, no Salão Nobre da Ordem dos Advogados de Portugal. Gente, eu tenho que falar isso, porque é muita felicidade. Eu sou a primeira brasileira, cidadão brasileiro a estar lançando obras jurídicas no Salão Nobre da Ordem dos Advogados. Isso é grandioso para nós. Nós somos advogados. Advogados. Não existe Exato. advogado brasileiro e português, existe advogados. E eu estarei muito feliz de representar todos os advogados. E eu conto com vocês E lá. vai representar. Agora, qual que é o nome dos dois livros que que vão ser lançados amanhã? Um é É da aba e o outro é o seu. Qual é o nome desses Pronto. livros, doutora? Encontros do direito médico, porque o encontro? Porque nós vamos falar de medicina, falar de robô, nós vamos falar de hospital, nós vamos falar, por isso que é um encontro, né? Não é só falar sobre medicina, só o direito médico. Ele abrange outras áreas do direito médico também, como a medicina, ela tem as especialidades. E o livro da Abra, que foi lançado em Brasília em outubro, é Diálogos entre Direito e Medicina. Hum, Esse livro também é muito bom e que no artigo em que eu escrevo com a doutora Maiana Campos e a doutora Simone Neto, a convite da doutora Simone, né, que é da Comissão ABA Nacional do Direito Médico, nós falamos sobre os prontuários eletrônicos. Eu, claro, eu falo sobre a União Europeia, como é que a União Europeia, né, lidar com isso.
fato de ser mestranda aqui na Universidade de Lisboa me leva a cada dia mais a estudar o direito internacional e eu trazer para a aba. Então, eu espero que minha contribuição seja também, né, para a aba, aonde eu estou aqui feliz e tenho essas pessoas maravilhosas que eu conheci e eu quero fazer a minha comissão, né, em Portugal, né, de direito Não, médico boa. e espero que todos os colegas vão lá, curiosamente, mas assim, sintam-se orgulhosos de falar, nós temos uma representatividade de advogado aqui em Portugal e que fala sobre o direito médico e vem para minha comissão. Olha, que felicidade. A felicidade é toda nossa, né, Lilian? Porque é uma É sim, é uma felicidade alegria. realmente que a gente pega uma carona na felicidade da doutora Eleusa, mas é algo, é muito gratificante a gente amar a ciência jurídica como amamos e podermos participar de momentos como esse. Com certeza. E é muito bom a gente poder passar isso à frente. Eu espero que muitas e muitas pessoas vejam esse vídeo e possam compartilhar mais e mais momentos conosco. Foi muito bom fazer esse Abacast. Doutora Eleilza, parabéns, parabéns e muito obrigada, né, por nos permitir participar desse momento aí tão especial na sua carreira, na sua vida como um todo. Vai ser uma honra estar amanhã presente lá no Salão da Ordem. Convido aí todos os colegas que estão do lado de cá. Qualquer dúvida, podem enviar mensagem para a doutora Eleilza, para o doutor Renato, para mim. Podem, entrar em contato via WhatsApp. Lembre-se que é no Conselho Geral, então, não é no prédio da Ordem dos Advogados, ali onde faz a inscrição, é lá onde fica o Conselho Geral, o Salão Nobre. Portanto, o É no Largo endereço, São Domingos. exatamente, no Largo São Domingos. Tá bem? Só para ficarem atentos aí a essa questão de localização, É para não. Largo São Domingos, número 14, não é isso? É 14 ou é 14, 17? É isso 14, é. Ah, isso. Na número Então, 14 isso. e fica no terceiro piso, né? Tá? Não O precisa de Salão inscrição Nobre. prévia. Então, a partir das Não, 16 horas, estaremos lá das 16 às 17, acompanhando esse evento. E é com muita alegria que nós estaremos lá presentes. Doutora Eleusa, sim. mais uma vez, muito obrigado. Muito Muito obrigada. Eu obrigado que por estar agradeço. conosco, por estar na aba. É uma tarefa muito grande, grandiosa mesmo, E vamos de mãos representar dadas, tenha certeza. colegas, representar os colegas, e sim, estaremos sempre de mãos dadas. Eu que agradeço, né? Estou muito feliz, de contar com o apoio de vocês, né? É gratificante saber que colegas apoiam colegas e que nós Com somos certeza, advogados. Nós somos com advogados. certeza. E sem advogado não se faz justiça. E Né? o advogado faz sim uma sociedade mais justa. E eu vou dar aqui por encerrado o nosso Abacast. Muito obrigado em nome da aba, em nome dos advogados, porque realmente a doutora Eleusa é uma advogada com todas as letras maiúsculas. Muito obrigado. Muito obrigado, doutora Muito Lília. obrigada a todos pela presença. Obrigada, doutora Eleilza. Obrigada, doutor Renato. Obrigada, doutor Esdras, né, o nosso presidente, que vai estar também aí acompanhando conosco amanhã, de forma online, porque não vai poder estar presente, infelizmente, mas ele vai estar aí conosco acompanhando. Agradeço a doutora Jamila também. E toda a equipe aqui de Portugal vai estar apoiando a doutora Eleilza, e é uma honra, né, estar participando. E muito obrigada por compartilhar conosco, doutora Eleilza, todo esse Ai, conhecimento. E olha, foi só uma palhinha. Você trouxe uma palhinha e vai ter mais em breve. Contamos com a sua presença nos próximos capítulos aqui, né, nesse nosso quadro AbaCast, Aba Talks da aba, e convidamos aos colegas para se inscrever na aba e entrar em contato conosco para participar desses quadros, pois nós já estamos aí fazendo a lista de 2024. Tá bem? Estão todos muito bem convidados. Sintam-se à vontade para participar e muito obrigada a todos pela presença e por nos prestigiar aqui com o seu tempo e atenção. Um abraço e a o livro todos. da aba será sorteio. Não esqueçam, eu quero vocês lá. Exatamente, hoje Eu às quero 21 entregar horas, esse livro. ao vivo, no Instagram Aba Portugal. Aba Portugal. Tchau, Tchau, obrigada. tchau, queridos.